Seja engrandecido o Senhor nosso Deus para sempre. A paz do Senhor. Aleluia. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, mais uma vez estar aqui. Agradeço o pastor Antônio José, o ministério da igreja, a irmã Janilda, minha amiga, a liderança feminina também, o Ministério de Mulheres, que nos permitiu chegar aqui. Em tudo e por tudo, Deus seja louvado. Agradeço pelo Thales. Thales, está aí? Aê, você é 10, rapaz. Deus te abençoe e te guarde. Vamos trabalhar, né, Thales? Ok. Tem uma palavra no meu coração que o Senhor colocou e eu estou ruminando. E eu quero compartilhar com os irmãos. Evangelho de João 15:16, Thales. Vamos, minha gente, eu gosto de que a igreja leia a palavra. É muito bonito ver a noiva do Cordeiro falando a palavra. 1, 2, 3... Amém. Quem falou estas palavras? Quem falou estas palavras? Jesus. Jesus. E é interessante. Ele disse: não foi vós que me escolhestes. Portanto, ninguém escolhe Jesus. Ele é quem nos escolhe. Eu amo Jesus e venho neste final de tarde convocar todos vocês que nos ouvem, tanto aqui quanto pela internet, a amar um bocadinho mais a Jesus. Eu peço que vocês amem Jesus. Amem Jesus. Amem Jesus. Na antiga aliança, havia um critério muito estreito que Deus usava para escolher as pessoas que iam servi-lo diretamente. Quando você lê na palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus escolheu Arão e seus filhos para o sacerdócio no tabernáculo. Ele escolheu a tribo de Levi. E da tribo de Levi para o sacerdócio, ele escolheu Arão e seus filhos. As outras tribos, das outras tribos, ninguém foi escolhido para o serviço sacerdotal. Para o coro da igreja, só eram escolhidos para louvar ao Senhor os levitas, da tribo de Levi. E mesmo sendo levita e da tribo de Levi mesmo, ainda que fosse descendente de Arão, só podia cantar no coro homem. No coro, para louvar a Deus, não tinha lugar para mulher. Mas hoje, Jesus veio. Jesus veio. E abriu a porta também para as mulheres. As mulheres podem dar glória a Jesus? Aleluia. Mesmo sendo descendente de Arão, não era toda a gente que podia ser sacerdote. Quando a gente lê no livro de Levítico, capítulo 21, vamos, Thales,
Levítico 21 e versículo 21, por favor. Pronto? Vamos ler, minha gente. 1, 2, 3, bonito. Mesmo sendo de Arão, semente de Arão, se tivesse algum defeito, não podia oficiar ao Senhor. Eu amo Jesus, glória a Deus, porque se fosse na antiga aliança, eu não tinha liberdade de falar do meu Jesus aqui. Porque primeiro não sou de Arão, depois não sou homem, e ainda tenho o nariz torto. Graças a Deus, tem desvio de septo. Então não podia oferecer sacrifício, nem comparecer diante do meu Deus. Mas veio Jesus e me escolheu apesar de... Glória a Jesus. Ele escolheu você. Não importa para Ele se há defeito físico. Oh, aleluia. Quando a gente lê o Evangelho de Lucas, capítulo 14, o versículo 21. Thales, por favor. 1, 2, 3. Glória a Jesus. O Evangelho alcança todos. Não faz distinção de classe social, nem de cultura, nem de cor da pele, nem se eu tenho ou não tenho alguma deformidade. Todos aqueles alcançados pela mensagem do Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho. Todos aqueles que nascem de novo, pode ser como for, eles são batizados no corpo. 1 Coríntios 12, 3, em um espírito. Eles são batizados em Cristo. E no corpo de Cristo todo mundo é perfeito. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus não veio para excluir. Não. Ele veio para agregar as ovelhas. Oh, aleluia, glória a Deus. Ele nos escolheu. E quando eu li um versículo que eu quero ler com os irmãos. Deixe-me achar aqui, porque eu não fiz apontamento. Que o amigo disse que era na hora que ele ia dar, eu tenho que ficar obedecendo. Ele ia levar a Xanahai. 1 Crônicas, Thales, por favor. 15 e o versículo 2. Leiam, por favor, meus filhos.
Os irmãos sabem que a arca do Senhor era o símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. A arca, chamada Arca da Aliança, a Arca do Concerto, era colocada no tabernáculo e Deus se manifestava. A arca representava a presença de Deus. Os irmãos lembram que na antiga aliança ninguém podia se aproximar da arca, só o sumo sacerdote. Só quem podia tocar na arca eram os levitas. Os irmãos devem lembrar daquele homem chamado Uzá, que quando Davi ia levando a arca para Jerusalém, em um carro novo, os bois tropeçaram, a arca pendeu, Uzá colocou a mão e foi fulminado. Não podia tocar. A Bíblia diz que os homens de Kiriat Jearim, eles foram espiar dentro da arca, morreram 70. Ninguém podia se aproximar do lugar da presença de Deus. E aqui nós lemos que eram eleitos para levar a arca de Deus os levitas, só os levitas. Judá, Naftali, Aser, Zebulon, nem outra tribo nenhuma podia levar, porque só a tribo de Levi foi eleita para levar a arca de Deus. A arca, a presença de Deus. Aí veio Jesus, meus filhos. Quem tem a arca dentro de si? Você já pensou no valor que é esse? A aliança não podia olhar para a arca, não podia se aproximar da arca. Hoje nós temos Deus morando em nós, a igreja. Aleluia. Ele nos escolheu, Jesus nos escolheu para termos Deus vivendo em nós. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus. Valorize o que Jesus fez por nós. A igreja que vai subir é uma igreja agradecida. A igreja que vai subir, ela entende o quanto recebeu do Senhor Jesus, por amor. 1 Coríntios, capítulo 1, e vamos de Bíblia. Versículos 27. – 26 a seguir, meu filho, bota o 26. Thales, você é uma bênção. Pronto, podem ler, meus filhos. 1, 2, 3. Vinte e sete. Vinte e oito. E Deus Ele nos
nos escolheu, com nossos defeitos, com as nossas deformidades. Aleluia! Ele escolheu você, meu filho. Aleluia! As coisas fracas, vis, desprezíveis. Ele disse: eu quero uma noiva. Mas eu não quero uma noiva de poderosos e nobres, não. Eles vêm também. Mas vai lá, vai, busca aleijado, vai. Traz cego, vai. Traz os pobres, miseráveis, os que estão lá os que estão lá na sarjeta. Eu os amo, dei a minha vida por eles. Ninguém é excluído da salvação através de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amados, amem o Senhor Jesus. Dediquem sua vida para Ele sem reservas. Não questione a vontade dEle. Não o trate como servo, Ele é Senhor. Foi cantado aqui, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Escolheu a nós. Porque Ele nos escolheu, nós temos a adoção de filhos. Aleluia! Porque Ele nos escolheu, Ele nos deu a sua paz. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Porque Ele nos escolheu, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Porque Ele nos escolheu, Ele perdoou os nossos pecados, rasgou a dívida que era contra nós nas suas ordenanças e nos deu um novo nome, nos deu o direito de cantar um novo cântico, porque Ele nos escolheu. A igreja noiva vive em novidade de vida. Oh, quanto para agradecer, aleluia. Romanos capítulo 8, olha que coisa linda, meus filhos, a palavra de Deus é muito linda. Eu leio todo dia, releio, vou e volto, e para mim nunca fica natural, porque a palavra é Jesus, a palavra não se renova, a palavra é eterna, a palavra é viva, a palavra é eficaz. Versículo 30, Romanos 8 e 30. Vamos lá? Você já pensou que a noiva, ela já é glorificada? Aqui está escrito: a esses também glorificou. Por que glorificou? Porque quando ele orou, desculpe, em João 17, ele disse assim, João 17 e 22. 1, 2, 3. Você já tem a glória? Aleluia. Ele disse: Pai, eu já dei a eles a glória, eu já transmiti a glória. A igreja que vai subir, quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 5, ele diz que era uma igreja gloriosa, cheia de glória, porque já foi glorificada, está escrito.
Ele veio e fez toda a diferença nessa terra. E Ele nos escolheu. Há tanta gente querendo ser feliz. E olha o que a Bíblia diz. Salmo 65, versículo 4. Thales, por favor. 1, 2, 3. O salmista, ele está falando que bem-aventurado, feliz, aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para habitar em teus átrios. Os átrios era do lado de fora do templo, não era dentro. Ele estava contente, porque foi escolhido, ele era feliz, porque foi escolhido para chegar a Deus, ficando nos átrios da casa do Senhor. Você lembra que no Salmo 84 fala, né? Melhor um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Mas aí veio Jesus. Aí veio Jesus. E agora nós não precisamos ficar do lado de fora nos átrios. Por favor, Hebreus 10, 19 e 20. Hebreus 10 e 19. 10 e 19. Pronto, irmãos? 1, 2, 3. Vinte. Vinte e 1 e 22. Aleluia. Aqueles que o Senhor escolheu, que foram eleitos, que foram nomeados, que tomaram posse da vida eterna. Estes, eles não ficam nos átrios lá fora. Eles têm liberdade, têm ousadia para entrar no lugar santo dos santos, no santuário, no lugar santíssimo. O véu foi rasgado, e aquele lugar onde só entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano. Hoje, eu e você, entramos qualquer hora, do dia ou da noite. Do dia ou da noite, em qualquer lugar, no meio da rua, no hospital, em qualquer lugar. Aleluia, a gente entra. Glória a Deus. E Ele faz o que lhe apraz. Mas você tem liberdade. Por quê? Porque a arca vive em nós. A presença de Deus, através do Espírito Santo na nossa vida, nos dá acesso. Nos dá acesso. A Bíblia diz que por Jesus, nós temos acesso ao Pai em um Espírito. Amados, amemos Jesus. Amemos Jesus. Ele nos elegeu. E quando foi que Ele, Deus, nos elegeu? Efésios 1 e 3. Na verdade, 1 e 4. 1 e 4. Leiam, meus filhos. Aleluia! Quando é que a igreja noiva foi eleita?
Agora veja, para que foi a eleição? Para que fôssemos... Ele não nos elegeu para ser rico. Ele não nos elegeu para ter saúde. Ele não nos elegeu para ter posição social. Ele não nos elegeu para a gente pegá-lo pelo colarinho, colocá-lo na parede e dizer, eu determino. Ele nos elegeu para que fôssemos só, mais uma vez, para que fôssemos, porque a noiva é santa. Aleluia! Essa história de dizer aquele irmão, aquela irmã é mais santa do que eu, isso não é verdade. Todos quantos estão em Cristo Jesus são santos nele. Oh, aleluia! O corpo de Cristo é santo e os membros do corpo são santos. Glória a Deus! Há diferentes graus de intimidade com o noivo. Uns buscam maior intimidade, conhecê-lo. Outros ficam mais distantes. Estou na graça. E eu te convido a te aproximar do noivo. Te aproxima dele. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais o conhecemos, mais o vemos grande, grande, grande. E quando estamos perto dele, os problemas, as lutas, as dificuldades ficam pequeninas, porque ele é grande. Ele é grande, Ele é todo poderoso. Ele disse, todo poder me foi dado no céu e na terra. Te aproxima do Senhor. Deixa o Senhor cuidar de ti. Não entrega uma causa para Ele e fica telefonando de meia hora, como é. Ele sabe trabalhar, aleluia. Ele sabe fazer, na hora certa Ele faz. Tu estás pedindo alguma coisa ao Senhor, mas o Senhor te diz nesta noite já. Tu ainda não tens maturidade para receber isso que tu estás pedindo. Tu precisas crescer um bocadinho mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus para saber como lidar com o que tu estás pedindo. Descansa o teu coração. A tua petição foi ouvida e na hora de Deus a resposta vai chegar. Glória a Deus, glória a Jesus. Alguém que está doente, com um problema de infecção, com febre, a palavra do Senhor é o mesmo Jesus que chegou na casa de Pedro. A sogra dele estava com febre, acamada. Jesus levantou, segurou-a pela mão, ela se levantou curada e passou a servir Jesus. O Senhor disse-me que alguém vai receber um milagre de cura, para poder servir a Jesus do mesmo jeito que a sogra de Pedro serviu. O Senhor vai chegar aí onde você está, viu aí, você que está nos vendo agora. Não importa o grau da doença, Jesus chegou, aleluia. E quando Ele chega, as coisas mudam para a glória do nome dEle. Deus em Cristo Jesus vos abençoe.